And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, né? Tudo tranquilo, 100%. Galerinha, agora a gente vai começar a ficar maiorzinho aqui para falar com vocês, né? Queridos, agora a gente vai começar aqui a falar sobre a sintaxe no Sebrasp. Pessoal, sintaxe no Sebrasp, tá? A gente vai começar, hoje a gente vai falar de sintaxe, né? A gente começou a falar sobre sujeito, vamos falar de sujeito hoje, que é a primeira parte da análise sintática. Só que eu quero que vocês fiquem tranquilos, né, com o fato do estudo da sintaxe. Eu sei que muita coisa na sintaxe assusta vocês, né, como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta adnominal, um aposto especificativo, né, um predicativo do objeto. São coisas assim que realmente assustam, né, os candidatos, assustam aí a maioria dos alunos. Mas pessoal, fique tranquilo que o Sebrasp, ele é bem limitado, tá, quando o assunto é a sintaxe. Normalmente a sintaxe no Sebrasp é cobrado de uma forma bem leve, tá? Ele cobra ali, né, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um sujeito, beleza? Na maioria das vezes a sintaxe no Sebrasp é isso. Difícil, você não vai encontrar uma questão no Sebrasp pedindo para você o que seria um aposto especificativo, um aposto resumitivo, né? O que seria um predicativo do objeto, né? Dificilmente você vai encontrar esse tipo de questão nas provas do Sebrasp, tá? Então fique tranquilo que a sintaxe assim é bem marcada e ao término do curso eu tenho certeza absoluta disso, que você vai brincar com as questões de sintaxe. Essa primeira questão aqui, ela até é uma questão um pouco complexa, né? Porque veja bem o que diz essa questão, olha só. Dados os sentidos do texto, é correto afirmar que os sujeitos elípticos das formas verbais privilegia e reforça têm referentes distintos. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, primeira coisa, que esses sujeitos são elípticos. Sujeito elíptico é aquele sujeito oculto, né? E aí você tem aqui, ó, privilegia e reforça. Um na linha 14, outro na linha 16. E a gente vai ver aqui, tá, pessoal, que ele diz que os referentes ali são distintos, tá, pessoal? E aí vamos ver ali se realmente esses referentes são distintos aqui, né? Veja bem. Começar a ler daqui, tá, pessoal? E ele diz assim, ó, no plano cultural, satiriza a tirania da herança greco-latina e aspira a algo diferente que não formula, sendo, porém, significativo que, enquanto menciona Homero como exemplo de poeta desligado do real, fechado no mundo factício, louve o moderno Cervantes, que assim privilegia como autor de obra-prima mais adequada ao tempo e que de mais a mais reforça o seu propósito na carta. Queridos, o que me parece aqui, tá, pessoal, é que esse privilegia tem como referente Cervantes. Cervantes privilegia como autor de obra-prima mais adequada ao tempo e que de mais a mais reforça seu propósito. Quem reforça seu propósito, né? O autor. O autor reforça o propósito. Então, realmente, né, tem referentes distintos sim, tá, pessoal? Tem um detalhezinho nessa questão aqui que a gente vai dar uma comentada legal, tá, pessoal? Porque é o seguinte, o referente realmente é distinto, tá? O Sebrasp deu o gabarito como certo
E realmente tá certo, tá? Porque os referentes são distintos. Mas aqui, para mim, na minha humilde opinião, tá? E o CESP já cobrou várias questões sobre isso. Na minha humilde opinião, o gabarito desta questão deveria ser um gabarito dado como errado. Essa questão foi cobrada em 2017, Instituto Rio Branco, né? Para diplomata. Na minha humilde opinião, essa questão veio com gabarito errado, porque esse sujeito não está elíptico. Pessoal, esse sujeito que assim privilegia é o pronome relativo aqui que... Tá entendendo? Então, esse pronome que é que vai exercer a função sintática de sujeito. O pronome relativo, ele vai ter a função sintática de sujeito do verbo privilegiar. Isso ele daria um sujeito simples e não um sujeito elíptico. Na minha humilde opinião, o gabarito do CESP foi errado. Ele focou só no referente distinto e esqueceu que ele tinha citado que o sujeito é elíptico. E a verdade, o sujeito não é elíptico, o sujeito está ali. Porque o CESP já cobrou isso diversas vezes, a gente vai ver muito isso em prova, tá? Isso não é uma ideia minha, não sou eu que estou dizendo, é o próprio CESP que está falando. Que o CESP já cobrou isso diversas vezes em prova, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, não. Você já cobrou muitas vezes em prova. E aí, pessoal, você vai ver que sempre que o sujeito for um pronome relativo, o CESP entende que é sujeito simples. Por exemplo, se eu falasse assim para você, olha só, comprei a blusa e a calça que estavam na promoção. Comprei a blusa e a calça que estavam na promoção. Aí quando a gente pergunta quem que estavam na promoção, você pensa em blusa e calça, né? Mas você vê aqui, pessoal, quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Blusa e a calça é o objeto direto. Então, se blusa e calça é objeto direto, ele não pode ser sujeito, né? Logo, o sujeito, aqui você tem um pronome relativo que representa a blusa e a calça. Lembra a função do pronome relativo? A função de um pronome relativo é representar uma palavra ou uma expressão anterior. Logo, quem exerce função sintática de sujeito aqui é o pronome relativo, vai ser considerado um sujeito simples. Então é um equívoco da banca falar que aquele sujeito é oculto, que é um sujeito elíptico. Isso na minha humilde opinião, tá? Mas não é só uma opinião minha. É a opinião de vários especialistas, vários professores e do próprio Sebrasp, tá, pessoal? O CESP já cobrou várias vezes a função sintática do pronome relativo como um sujeito. Infelizmente, o CESP deu um gabarito aqui que não condiz com a verdade. Isso acontece, vamos torcer para que não aconteça esse tipo de questão na nossa prova, porque é muita covardia, né? Quando a questão tem um gabarito equivocado, a gente erra e a questão não, né, decorre, né, não ocorre ali, não implica uma anulação. Isso realmente é muito chato, tá, pessoal? Mas, infelizmente, isso acontece, tá? Mas isso aqui é questão fora da curva, tá? Uma questão que realmente trouxe muita dúvida e eu não concordo com esse gabarito não, tá? Eu tô justificando o gabarito que a banca deu, mas dizendo para você que ali não é elíptico não, tá, pessoal? Só tô tentando justificar o gabarito da banca, mas a banca errou, tá bom? Essa é a grande verdade. Depois você tem aqui, ó, no último período do terceiro parágrafo do texto, ser o desafio das democracias de massa para obter legitimidade, formado por duas orações coordenadas entre si, exerce a função sintática de sujeito da forma verbal parece. Pessoal, olha só. Aqui você tem a forma verbal parece, olha aqui, ó. E ele diz assim, responder a esse modelo de forma integrada e aproximar as expectativas do cidadão da realidade social parece ser o desafio das democracias de massa para obter legitimidade. A gente vai entender que essa questão está errada por dois motivos, tá? Primeiro, o que é que parece ser o desafio? O sujeito é isso aqui, tá?
responder a esse modelo de forma integrada e aproximar as expectativas do cidadão da realidade social. Isso tudo ali é que parece, aquilo ali que é o sujeito. Tá? Sujeito em forma de oração, ó, com um verbo. Até duas, né? Você tem dois sujeitos oracionais aqui. Entendeu? Esse é o primeiro erro. Não é o sujeito. O sujeito não é aquilo que está depois do verbo parecer, é o que está antes. E aquilo ali, tudo ali, responder a esse modelo, parece. Então, o sujeito, você já sabe que é o que está antes ali, então já sabe que o gabarito é errado. E no mais, é uma coisa que você vai ver mais para frente, você vai ver que ser o desafio das democracias de massa para obter legitimidade, esse para, seguido de um verbo no infinitivo aqui, ele vai ser classificado, não é a aula de hoje, tá, pessoal? Só estou te dizendo que é um outro caminho para você matar a questão. Aqui você tem uma oração subordinada adverbial final. Exprime uma ideia de finalidade, um objetivo, um intuito. Mas é uma oração subordinada. Ele fala que as duas orações são coordenadas entre si. Não. Uma oração principal e uma oração subordinada, tá, pessoal? O gabarito é errado por dois motivos, tá legal? Agora vem a questão 3. A questão 3 é a questão clássica do Sebrasp. Clássica. Queridos, confiem em mim. Toda vez que vocês virem no Sebrasp um enunciado igual a esse aqui, o trecho um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade, ele diz que esse trecho exerce a função de complemento do verbo existir. Toda vez que você falar, que o CESP falar, que um termo exerce a função de complemento do verbo existir, você pode marcar que o gabarito está errado. Esse tipo de questão vai se repetir frequentemente em prova. Frequentemente. Pode marcar que o gabarito é errado, não tenha a menor dúvida disso. Porque, pessoal, ó, deveria existir um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade. Isso tudo aqui é o sujeito do verbo existir. Nunca se esqueça que quem é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural, é o verbo haver. O verbo existir é um verbo normal como outro qualquer. Então, veja aqui, ó. Existe um patamar mínimo de igualdade entre os membros. Existe um patamar mínimo de igualdade entre os membros. O verbo existir, pessoal, o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Aquilo que existe não é o verbo haver, tá? O verbo existir. Aquilo que existe sempre vai ser o sujeito. E grava isso, pessoal. Complemento nunca vai ser sujeito. Sujeito nunca vai ser complemento. Sujeito é sujeito, complemento é outra coisa. Então grava isso, coloque isso no fundo do seu coração. Sujeito não é complemento. Vou repetir, porque isso cai muito. Sujeito não é complemento. Sujeito é sujeito. Sabe o que é complemento de verbo? Complemento de verbo é o objeto direto ou objeto indireto. Beleza? Olha só. Percebemos um patamar mínimo de igualdade entre os membros. Pessoal, quem percebe alguma coisa, é verbo transitivo direto. Nós, sujeito oculto aqui, nós percebemos um patamar mínimo de igualdade entre os membros da sociedade, né? E aqui quem percebe alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. E aí sim, se a prova te perguntasse que aqui você tem
um complemento do verbo perceber, aí você teria o gabarito 100% certo, sem nenhuma dúvida. O gabarito seria 100% certo. Percebemos um patamar mínimo de igualdade entre os membros. Gabarito 100% certo se ele falasse que ali você tem um complemento do verbo perceber. Porque o verbo perceber é objeto direto. O verbo perceber é verbo transitivo direto. Então, um patamar mínimo de igualdade é objeto direto. Então, presta muita atenção nisso, porque isso é extremamente importante, tá, pessoal? Quem percebe alguma coisa, um patamar mínimo de igualdade entre os membros é o objeto direto. Objeto direto é complemento de verbo. Sujeito nunca. O sujeito jamais vai ser complemento de verbo. Então, falou que é complemento de verbo? Tá errado. Se for sujeito. O verbo existir, pessoal, aquilo que existe é sujeito, né? Então, o verbo existir, ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não pede nenhum tipo de complemento. Então, falou complemento do existir? Errado. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Tá bom? Número 4. A respeito de aspectos linguísticos, julgue o item. E ele diz que o sujeito da forma verbal era está elíptico, ou seja, está oculto, está implícito ali, né? Que preguiça. E aí o era tá na linha 6, que tá aqui, ó. Vou começar a ler daqui, ó. Aquelas folhas de papel me esperavam, também intocadas, e era minha obrigação escurecê-las de ideias, histórias, sortilégios, capazes, né, talvez, de fazer alguém parar no seu cotidiano e se pôr a sonhar. Pessoal, olha só, presta atenção, olha a frase. Era a minha obrigação escurecê-las, porque tá falando daquelas folhas de papel, escurecê-las de ideias, tá bom, já é suficiente. Pessoal, o sujeito da forma era, para ser elíptico, você não pode vê-lo, não pode ver o sujeito. O sujeito elíptico é o que você não vê. E pessoal, veja, o que era a minha obrigação? Escurecê-las de ideias. Pessoal, escurecer aquelas folhas de papel de ideias, histórias, sortilégios capazes, talvez, de fazer alguém parar do seu cotidiano, tudo aquilo ali é o sujeito, tudo isso, tá, pessoal? Tudo isso é o sujeito da forma verbal era. E esse sujeito você está vendo, tá ali na sua frente. Se você está vendo o sujeito, significa que esse sujeito não é elíptico. Gabarito errado. Sujeito elíptico é aquele que você não vê. Olha aqui, ó. Senti como se estivesse nascendo naquele momento. Quem? Eu. Agora sim. Se ele fala o sujeito do verbo sentir, na linha 1 do texto, está elíptico. Aí o gabarito seria certo. Você não está vendo o sujeito, você está entendendo o sujeito por meio ali, né, da desinência do verbo. Sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Aquele sujeito que você não vê. Agora, quando você está vendo o sujeito que você está vendo ali, é um sujeito até em forma de oração, né? Sujeito oracional, tem um verbo dentro, escurecer. Se você está vendo o sujeito, pessoal, é porque esse sujeito não pode ser considerado elíptico. Sujeito elíptico é aquele que você não vê, como você tem ali em sentir, né? Olha lá, ó. Tranquilo, né? Bem legal. Então, gabarito errado, questão tranquila aqui também.
Questão 5, olha só. A respeito de aspectos linguísticos desse texto aí, né? O nome do texto no Sebrasp é bem esquisito, né? E ele diz, julgue o item, o próximo item. Ele diz que a vírgula empregada logo após protegia separa orações aditivas que têm sujeitos distintos. É claro que a gente ainda não estudou pontuação. É claro que a gente ainda não estudou as conjunções. Mas, pessoal, olha só, esse está na linha 4, tá aqui, protegia, e ele está falando dessa vírgula aqui. E ele fala que essa vírgula separa orações aditivas. Vamos ver, mas aquela casa me protegia, e dentro dela uma mulher se esforçava por me fazer feliz. Bom, aqui nós temos uma conjunção e que é uma conjunção aditiva. Então, realmente, a vírgula está separando orações aditivas. Resta-nos saber se essa oração aditiva tem os sujeitos diferentes. Mas aquela casa me protegia. Pessoal, quem é que me protegia? Aquela casa. Pergunta para o verbo, quem me protegia? Aquela casa. Aquela casa é o sujeito do verbo proteger. E dentro dela uma mulher se esforçava. Olha aqui, ó. Quem é que se esforçava por me fazer feliz? Uma mulher. Uma mulher é o sujeito do verbo esforçar-se. Então, pessoal, não resta dúvida, né? Você tem a vírgula separando orações aditivas e o sujeito é diferente. Perfeito. Separa orações aditivas que têm sujeitos distintos, que têm sujeitos diferentes. E o gabarito é, sem dúvida nenhuma, gabarito certo. Beleza? Questão legal, né? Questão interessante. Questão 6. Olha só. Os sujeitos das orações como alegam e segundo argumentam, isso lá na linha 6 e na linha 8, são indeterminados. Pessoal, cuidado, tá? Porque você vê aqui um verbo na terceira pessoa do plural e você sabe que quando você tem um verbo na terceira pessoa do plural sem o determinante, ou seja, quando você não consegue determinar quem é o agente daquela forma verbal, você tem um sujeito que a gente chama de sujeito indeterminado. Então, normalmente o aluno já vê o sujeito indeterminado, já vê o verbo na terceira pessoa do plural e já marca logo que o sujeito ali é indeterminado, né? Mas é necessário que você tenha um cuidado, é necessário que você tenha uma atenção, volte no texto, lê o texto todo e você não vai ver no texto, se for indeterminado, quem é que alegam, quem é que argumentam. Se você enxergar no texto quem é que alegam aquilo ali, quem é que argumenta, é porque o sujeito não é indeterminado. O sujeito determinado é aquele que você não sabe quem é, não consegue determinar. Olha só. Estranhamente, governos estaduais cujas despesas com funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que estouraram o limite de gastos com o pessoal fixado pela lei, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, estão elaborando sua própria legislação destinada, como alegam, a maior rigor na gestão de suas finanças. Querem uma nova lei de responsabilidade fiscal, segundo argumentam, fortalecer a estrutura legal que protege o dinheiro público do mau uso por gestores irresponsáveis. Pessoal, vamos ver. Eu acho que o gabarito ali está completamente, tá, pessoal, errado, tá bom? Peraí, deixa eu só tirar o fio aqui que tá agarrado aqui no pé da cadeira, puta merda. O fio agarrou no pé da cadeira, vai ter azar assim na cara do caralho, né? Aí quase arrebenta o fio, eu fico sem a merda do microfone. Puta que pariu. Deixa eu ver se o som tá pegando aqui. Tá, não arrebentou não. Mas vamos lá, queridos, me parece que o gabarito aqui vai ser um gabarito errado, tá? Veja bem, olha aqui, olha só. Porque é o seguinte, ó. Estranhamente, governos estaduais cujas despesas com funcionalismo
já alcançaram um nível preocupante ou que estouraram os limites de gasto com o pessoal fixado pela lei, estão elaborando sua própria legislação. Quem é que estão elaborando sua própria legislação? Os governos estaduais. Então, os governos estaduais não pode ser ali, né, do estão elaborando, não pode ser o sujeito indeterminado, porque você sabe quem é. São os governos estaduais que estão elaborando sua própria legislação destinada a assegurar como alegam. Quem é que está alegando aqui? Os governos estaduais. Também o sujeito do verbo alegar. Com maior rigor, como alegam, maior rigor na gestão de suas finanças, querem uma nova lei. Quem querem uma nova lei? Os governos estaduais. De responsabilidade fiscal, para segundo argumentam. Quem argumentam? Os governos estaduais. Pessoal, quando um sujeito de um termo está em outra oração, o sujeito nunca vai ser indeterminado, mas sim oculto, tá? Por isso que o gabarito da número 6 é um gabarito completamente equivocado, um gabarito errado, tá, pessoal? O gabarito errado não é certo, não tá nada certo ali, tudo bem? Sete. A oração aceitar a argumentação funciona como complemento do adjetivo difícil. Bom, está aqui na linha 13, né? E aí vai ficar assim, ó. Fica, vou botar de pretinho, ó. Difícil aceitar a argumentação. Quando eu digo fica difícil aceitar a argumentação, olha que questão interessante. Pessoal, o que fica difícil? Aceitar a argumentação, é como se estivesse aqui na frente, ó. Aceitar a argumentação fica difícil. Queridos, aceitar a argumentação é um sujeito do verbo ficar. Esse sujeito, tá, pessoal, ele tem um verbo dentro, tá vendo? É o que a gente chama de sujeito oracional. É um sujeito em forma de oração, sujeito com verbo dentro. E olha o que eu acabei de falar aqui quando a gente estava falando do verbo existir. Sujeito nunca vai ser complemento. Nunca. Falou que um termo é complemento de qualquer coisa e esse termo é sujeito, já pode marcar que o gabarito é errado. Ele fala que funciona como complemento do adjetivo difícil. Sujeito não é complemento de verbo, sujeito não é complemento de adjetivo, não é complemento de substantivo, sujeito não é complemento. Grava isso, pelo amor de Deus. Sujeito não é complemento. Sujeito é uma coisa, complemento é outra, completamente diferente, beleza? Sujeito é uma coisa, complemento é outra. Sujeito é uma coisa, complemento é outra. Completamente diferente, tá bom? Então grava que sujeito não é complemento, tudo bem? Tranquilo? Dá uma pausinha aqui, beber uma água e já tô voltando. Pronto. Ei, glória. Vambora, né? Depois vem aqui na número 8. E ele diz que na linha 20, o sujeito da forma verbal elegia que está na linha 20 é o termo Tribunal Superior. O sujeito da forma verbal elegia, na linha 20, ele diz que é o Tribunal ali superior. E aí não tem jeito, né, pessoal? Você vai ter que voltar no texto aqui e, né, achar a resposta, sempre contextualizando tudo ali, fazendo tudo bonitinho do jeito que tem que ser feito, né? E aí vamos ver, olha só que legal, tá, pessoal? Você tem que olhar no texto e vai enxergar tudinho lá, olha só. É claro que ali, né, pessoal, eu coloquei só a metade do texto, que é o pedaço do texto que nos interessa, né? Porque
O resto, senão vai ficar gigantesco ali, eu não vou ficar perdendo tempo colocando, né, ali muita coisa. Beleza? Porque o texto era grandão e aí vai ocupar tudo. Eu só coloquei um pedacinho ali que realmente nos interessa, né? E olha só que interessante. Vamos lá, vamos ler o texto aqui. Vou começar a ler daqui, tá? Olha só. Desde que atendessem aos requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre seus membros, elegia o Tribunal Superior em escrutínio secreto por meio de células com o nome do juiz e a designação do cargo, um vice-presidente e um procurador para exercer as funções do Ministério Público. A melhor maneira de você entender essa questão é você começar a colocar as coisas na ordem. Preste atenção, vê se não fica mais claro se você falasse assim, ó. O Tribunal Superior elegia em escrutínio secreto por meio de células com o nome do juiz e a designação do cargo. O Tribunal Superior elegia um vice-presidente e um procurador para exercer as funções. Esse termo aqui, entre o verbo eleger aqui, o Tribunal Superior, esse termo entre vírgula aqui, eu simplesmente eliminei porque só está aqui para encher linguiça. Tá entendendo? Então a melhor coisa é você eliminar. E a frase que a gente tem que analisar é essa. O Tribunal Superior elegia. Quem elegia um vice-presidente e um procurador para exercer as funções? O Tribunal Superior. O Tribunal Superior é o sujeito, sim, vai ser certo. Quem elege, elege alguma coisa, é verbo transitivo direto. Um vice-presidente e um procurador é objeto direto. Em escrutínio secreto, é um adjunto adverbial de modo, por meio de células, é um adjunto adverbial de modo também. Beleza? Então esses adjuntos adverbiais só estão ali para embolar a frase. Se ele colocasse a frase na ordem do jeito que eu escrevi ali, a frase ficaria muito fácil você perceber que o sujeito realmente é o Tribunal Superior. O Tribunal Superior é que elege, né, um vice-presidente e um procurador. Né, pessoal? Então, muito cuidado, tá, pessoal? Muita calma nessa hora, beleza? E aí você tem ali, tá, queridos? O verbo eleger tendo como sujeito o Tribunal Superior. É aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? No Sebrasp, o normal é que o sujeito apareça sempre depois do verbo, porque se aparecer antes fica muito fácil. Mas, queridos, entenda o seguinte, a gente está estudando aqui, e vai estudar muito ainda, a parte gramatical. Claro que a gente vai ter aula de interpretação. Não sei como você estuda, né? Muitas vezes você assiste aula de interpretação antes da parte gramatical. Tem gente que assiste primeiro a gramática para depois assistir a interpretação. Não sei como que você estuda. Exato, sinceramente eu não sei. Você pode estudar a interpretação antes ou a gramática antes, eu não sei. Mas a gente está estudando aqui muita parte gramatical e a gente vai estudar muito ainda. Mas, queridos, nunca se esqueça do seguinte, tá? Nunca se esqueça do seguinte. A gramática jamais vai estar acima, quer dizer, abaixo da... Desculpa, a gramática jamais vai estar acima da interpretação. A interpretação é a base de tudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pega uma frase é entender. Calma aí. Quem é que está elegendo quem? E está elegendo o quê? Primeira coisa é você entender a frase. Porque sem entender a frase é impossível você fazer uma análise gramatical. E a melhor forma de você entender a frase é colocando a frase na sua ordem direta. É colocando a frase na ordem que ela precisa aparecer. Como aconteceu ali, né? O Tribunal Superior elegia um vice-presidente e um procurador para exercer as funções. Como que ele elegia? Em escrutínio secreto por meio de células com o nome do juiz. Pronto.
É isso, você agora entendeu a frase. Entendeu? Entendeu? Agora vamos lá. Vamos analisar gramaticalmente. Vamos achar quem é o sujeito. Vamos achar quem é o objeto. Nunca tente achar a função sintática de qualquer termo na frase sem antes ter entendido o que a frase quer dizer. Calma aí. Quem é que elege? O que é eleito? Tá entendendo? Quem elege é o tribunal. Elege quem? Um vice-presidente e um procurador. Primeiro entende a frase, depois vai fazer a análise passo a passo, bonitinho. Mas primeiro entenda a frase, entenda o que está escrito, para depois você analisar e fazer as questões, né, de sintaxe e questões de qualquer tipo de questão gramatical ali. Mas a primeira coisa é você entender, tá, pessoal? Entenda que a interpretação sempre vai estar acima de qualquer coisa na língua portuguesa. Se você não interpreta, se você não consegue entender muito bem o que está escrito numa frase, é impossível você, por mais que estude sintaxe, objeto direto, tudo isso, é impossível você acertar as questões. Não tem como. Primeiro você tem que entender o que está escrito para depois fazer uma análise gramatical. Tá bom? E aí, olha só, na questão 9 diz o seguinte, olha aqui que questão legal, né? Diz assim, ó, exigiram. Essa questão aqui traz assim, olha só que questão bacana, ó, veja bem. Tá assim, ó. No trecho, exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado. Bom, você tem um verbo na terceira pessoa do plural. O verbo na terceira pessoa do plural pode te dar um sujeito indeterminado? Sim ou não? Com certeza. Mas para que o sujeito desse verbo seja indeterminado, eu não posso enxergá-lo, eu não posso vê-lo, eu não posso saber quem é. E aí diz assim, olha só, no trecho, exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Vamos ver o texto aqui, que é esse texto aqui, ó. E aí diz assim, a universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss Distrito Federal. A modelo, que representou o núcleo bandeirante, quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Amanda recusou-se e foi consagrada naquela que seria a última tentativa de ser modelo. Pessoal, quem exigiram? Quem? Não sei. Quem exigiram? Não sei. Não faço ideia. Então, pessoal, quem é que exigiram? O sujeito realmente é indeterminado. Não tem o determinante ali. Gabarito é certo. Cuidado, tá, pessoal? Normalmente não é indeterminado, não. Normalmente é uma pegadinha. Você encontra o sujeito dentro do texto e tudo, mas aqui não tem pegadinha mesmo, não. O texto é realmente pequenininho, olha lá. A linha 1 é ali mesmo e vai até só a linha 6. E acabou o texto, é só isso, é pequenininho. Texto todo esse. E realmente o sujeito é indeterminado porque não tem quem é que exigiram que ela fizesse todas essas coisas aí, tá bom? E temos a questão 10 que diz o seguinte, nas linhas 17 e 18, a expressão a sua inegável dimensão ética constitui o sujeito da forma verbal percebe-se. Na linha 17 e 18, tá aqui, ó, percebe-se igualmente a sua inegável dimensão ética. Queridos, eu não sei se você já assistiu a aula de vozes verbais. Se você já assistiu a aula de voz verbal, você vai entender perfeitamente tudo que eu vou falar aqui agora. Se você ainda não assistiu a aula de vozes verbais, você não vai entender muito bem, mas depois de assistir a aula, você vai fazer várias questões muito parecidas com essa e que você vai tirar de letra. Mas veja bem, pessoal, o verbo perceber é um verbo transitivo direto. Vou copiar essa frase para cá. Percebe-se a sua dimensão. Vou botar só dimensão para resumir. Veja que o verbo perceber é um verbo transitivo direto. Por que eu estou falando aqui
e vendo se esse verbo é transitivo direto, já que a questão pergunta sobre o sujeito. Pessoal, porque é o seguinte, quando se tem um verbo transitivo direto e ligado a esse verbo nós temos um se, esse se, percebe-se, vende-se, compra-se, alega-se, suspendeu-se, alegou-se, percebeu-se, vendeu-se, contratou-se, enfim, você tem um verbo transitivo direto com a partícula se, há uma grande chance de esse se ser a partícula passivadora, e aí nós estaríamos diante de uma voz passiva sintética. Para garantir que ali nós temos uma voz passiva sintética, é absolutamente, se for voz passiva sintética, é possível você passar para a voz passiva analítica. Percebe-se a sua dimensão, a sua dimensão é percebida. O que é percebida? A sua dimensão. A sua dimensão é o sujeito. Tá vendo? Você conseguiu passar de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Então você matou o gabarito. Porque, pessoal, a voz passiva sintética e a voz passiva analítica possuem o mesmo sujeito. Se o sujeito na voz passiva sintética é a sua dimensão também precisa ser o sujeito na sua voz passiva sintética. Se na voz passiva o sujeito é 1, na voz passiva analítica, né, na voz passiva sintética, o sujeito vai ser o mesmo, tá? Então não tenha nenhuma sombra de dúvida com relação a isso aqui. Tá certo, o sujeito é aquilo ali. É claro, tá, pessoal, que aqui eu tentei explicar em 4 minutos que eu tô fazendo essa questão, tá? Gabarito é certo. Você tem uma aula só disso, né? A próxima aula vai ser uma aula só disso e mais a resolução das questões, tá? Só disso, não vou falar mais, só disso. Voz passiva. Nossa próxima aula é a voz verbal. Você vai entender a diferença entre partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito, tá? Cuidado. Faça tudo. É só você seguir, pessoal, o passo a passo de tudo que a gente está falando aqui, que você não vai errar nunca, tá? Conte comigo. E confie em mim. Vamos lá. Pessoal, olha só. Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto, indicado entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta, né? Ou errada, caso contrário. Pessoal, olha só. O relatório existir. Tá. E aí ele tem ali, né? É um trecho entre... Tava no texto, né? Esse trecho aí, que tá entre aspas, tá vendo? Linha 37 e linha 39. Isso estava no texto. No entanto, eu não preciso colocar o texto ali. É só você ler aquela frase que ele nos deu e ver se essa frase está correta ou está errada. Olha só. O relatório identificou haverem deduções. Pessoal, esse verbo haver está no sentido de existir. E você já sabe. O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Identificou haver reduções nas disparidades sociais. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Pode ter plural? Não, gabarito errado. Errado. 100% errado. Tranquilo? Beleza. Gabarito errado e não tá pouco errado não, tá? Muito errado, eu não posso ter o verbo haver no plural. Não no sentido de existir. Ó, a forma verbal a, logo na linha 1, poderia ser corretamente substituída por existem. Pessoal, o a, o verbo haver, é um verbo impessoal. Sem sujeito, sem plural.
Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Existem é um verbo pessoal. Tem sujeito e, claro, vai ter que concordar com esse sujeito, tendo, obviamente, um plural ali. Certo? E aí você vai ver, atualmente há 2 Américas Latinas. Opa! Atualmente existem 2 Américas Latinas. Pessoal, o que é que existem? 2 Américas Latinas é o sujeito. Plural, né? Então o verbo está no plural de forma correta. Então poderia ser corretamente substituído por existem? Sim. Pessoal, cuidado que o Sebrasp adora isso, tá? Quem é verbo impessoal, sem sujeito e sem plural, é o verbo haver, no sentido de existir. O verbo existir é um verbo normal como outro qualquer. Então vamos fazer um exercício aqui oralmente, ó. Havia alguns alunos ausentes. Existiam, no plural, alguns alunos ausentes. Houve muitas reclamações. Existiram muitas reclamações. Deve haver mudanças no edital. Devem existir mudanças no edital. Espero que haja muitas aprovações. Espero que existam muitas aprovações. Veja que quando eu coloquei o verbo existir, plural. Quando eu coloquei o verbo haver, singular. Não se esqueça disso nunca, porque isso cai muito em prova. E hoje mesmo eu estava dando até um esporro, um alerta, numa turma presencial que eu tenho, que eles pegaram uma questão que era difícil. Sim, a questão era difícil, mas eles erraram a questão, a maioria. Falei, gente, olha só, presta atenção no que eu vou falar para você aqui agora e leve isso pro fundo da sua alma para você não justificar o seu erro, tá? Entenda o que eu vou te dizer, vou ficar até maior aqui. Entenda o que eu vou te dizer, para você não justificar. Porque o aluno fica, mas essa questão era difícil, é por isso que eu errei. Caralho nenhum, porra nenhuma. Queridos, vou falar o seguinte para você, uma coisa séria para você levar pro fundo do seu coração. Questão repetida não pode ser considerada uma questão difícil. Ela pode ser difícil o que for, mas se for uma questão repetitiva, não pode ser considerada uma questão difícil. O verbo haver é complexo? É. Muita gente não sabe? Sim, muita gente não sabe. Mas ele não pode ser considerado difícil porque já caiu mais de 300 mil vezes nas provas do Sebrasp, porra. Uma questão que caiu mais de 500 mil vezes numa prova, porra, tu não pode errar. Pode ser a questão dos infernos, meu irmão. Mas você não pode errar, porque já caiu diversas vezes e caiu igualzinho. Então você não pode errar uma questão repetitiva, por pior que ela seja. Léo, é difícil. Mas já caiu 300 mil vezes, como é que vai ser um troço? Como é que um troço caiu tanto é difícil? Porra, tu já fez pra cacete, se você fez o mínimo. Que é fazer questão dia e noite, meu irmão. Fazer questão o tempo todo que você tá livre, se você quer passar na prova, é o mínimo que você pode fazer. Então, se você fez o mínimo, você vai fazer muitas questões de crase. Eu já vi prova do Sebrasp com 3 questões de crase, muitas questões de conjunção, muitas questões do verbo haver, que são as questões de concordância, a diferença entre objeto direto e sujeito. Isso cai direto em prova. Aquilo que cai direto não pode ser algo difícil, não pode ser considerado algo difícil, porque já caiu muito. E se você fez o mínimo, que é fazer muitas questões sobre todos os assuntos, você vai esbarrar com essas questões o tempo inteiro.
Então isso não pode ser considerado difícil, uma questão que você fez mais de 20 vezes iguais. Agora, a questão pode até ser fácil, mas se for uma questão nova, uma questão que inovou, aí essa questão pode até ser uma questão, embora seja fácil, pode até ser considerada um pouco mais complexa, porque foi uma questão que pegou você de surpresa. Então, talvez você seja pego de surpresa, mas a intenção é que você não seja, que as questões são repetitivas. Acabei de falar. Acabei de falar que as questões são repetitivas. Acabei de dizer. Aí o cara pega uma questão dessa e erra numa prova. Meu irmão, é só apanhando de chicote, velho. Entendeu? Porque não é possível. O cara vai fazer 500 dessa até a prova. Se ele fizer o que tem que ser feito. Porque tem aluno que não quer passar, foda-se. Aluno que não quer passar, eu não me importo. Não tá fazendo nada. Mas eu não falar, quero passar, errar um troço desse, tem que tomar uma bolacha na cabeça. Não é possível. Tomar um pescotapa, um chutão na cara. Acordar pra vida. A substituição da forma haverá por existirá não prejudicaria nenhum sentido nem a correção do texto. Isso está na linha 5. Haverá outras formas. Se eu troco por existir, vai ficar existirão outras formas. Gabarito errado. Não dá para errar um troço desse. Não tem como. O verbo existir tem plural, infeliz. O verbo haver aqui não tem. Pula para a próxima questão, porque essa aqui não dá para errar, não. Eu me recuso qualquer aluno errar a questão do verbo haver na prova. Não dá, mano. Não dá para aceitar o cara errar verbo haver. Já caiu 300 mil vezes. Entendeu? Não dá, mano. Vamos ver. Diz assim, olha só. O aumento da frequência e blá 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 afirma Ana. Ele diz que esse trecho poderia ser corretamente reescrito da seguinte maneira. Pessoal, olha só. Eu não coloquei o trecho todo ali, porque ele só falou da correção gramatical. Então a única coisa que eu tenho que olhar é a correção gramatical desse trecho que ele nos deu ali depois dos 2 pontos. Eu não preciso olhar, não preciso ficar olhando ali o sentido, né? Então vamos ficar procurando chifre na cabeça do cavalo. Faz anos, olha o verbo fazer indicando um tempo decorrido. É um verbo impessoal também. Verbo impessoal é aquele que vai se apresentar no singular. Então faz anos, está tudo certo. Que os cientistas vêm afirmando, olha esse vem aqui no plural, porque os cientistas é o sujeito do verbo vem. Vem afirmando que o aumento da frequência dos eventos extremos é o principal sintoma das mudanças climáticas que vão muito além do calor. Queridos, a questão está irretocável. O gabarito está certíssimo. Tá, pessoal? Certíssimo. Tem nada ali que possa trazer algum tipo de dificuldade. E vamos para a nossa última questão, né? E ele diz na linha 2 que o sujeito da forma verbal diz é o pronome quem. Então, vamos ver se realmente aqui nós temos... Eu vou só pesquisar aqui, pessoal, o nível que foi essa questão, porque essa questão aqui é muito interessante. Queridos, eu quero que você veja aqui para mim o seguinte. Normalmente, tá? Normalmente, presta muita atenção no que eu vou falar para você. É muito comum que o pronome quem exerça a função sintática. Isso aqui foi para a Câmara dos Deputados, analista legislativo. Eu quero que você entenda, pessoal, o seguinte. É muito comum, é muito mais comum do que você pensa. É extremamente comum, tá, pessoal, que o quem exerça função sintática de sujeito. Isso é extremamente comum. Extremamente comum, tá? Que o pronome quem exerça função sintática de sujeito. Pode ser ou pode não ser. Vamos ver. Constantemente, você precisa provar e comprovar que é quem diz ser. Ele pode ser sujeito sim, mas aqui não, tá, pessoal? Errado. Olha só. Você precisa comprovar
quem você diz ser. O sujeito do verbo dizer é você, tá? É muito comum o quem ser sujeito, mas infelizmente não é aqui o caso, tá, pessoal? Olha, eu vou dar um exemplo aqui do quem como sujeito, olha só. Quem o ama verdadeiramente, quem o ama verdadeiramente jamais o abandonará. Quem o ama verdadeiramente jamais o abandonará. Pessoal, eu não sei quem te ama verdadeiramente, mas quem te ama verdadeiramente está sendo representado por esse pronome quem aqui, e ele é sujeito. É muito comum o quem ser sujeito sim, mas não é o caso ali, tá? Ali, pessoal, você precisa comprovar que é quem você diz ser. O sujeito do verbo dizer é você e não quem. Tá legal? Queridos, espero que tudo tenha ficado muito claro para vocês. Fiquem com Deus, tamo junto, um forte abraço e até a próxima aula que a gente vai falar sobre vozes verbais. Aula importantíssima, não perca. Tamo junto.